Está havendo uma nova disputa pela vacina. Olá, caros amigos do saber. É isso que eu vou conversar com vocês. É sabido que Bolsonaro trabalha igual Trump. Ele faz o caos para desorganizar a sociedade em prol da liberdade. Esse é o discurso dele. A liberdade dele é o caos social, uma sociedade sem leis, sem nada. E mais um capítulo em relação à vacina. Todos os secretários de saúde cobraram um plano detalhado de vacinação para o país. O que o Ministério da Saúde fez? Nada. Eles não têm plano, única e simplesmente. Por quê? Não há Ministério da Saúde. Há um monte de pessoas lá, militares, que não sabem nada da área e que estão implantando o caos. Haja visto o exemplo em Manaus. O que está acontecendo em Manaus? É fruto de uma desorganização / organização programada, porque eles queriam fazer a abertura do comércio, porque é importante a economia girar. O plano de compra de vacinas da Índia já foi noticiado na imprensa e demonstrou mais uma vez que Bolsonaro mentiu e que trata-se de uma mentira, que a vacina que ele estava tanto prometendo é fruto de um boicote que ele quer fazer com a vacina, a Coronavac aqui da gestão Dória. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo de tudo para boicotar o plano de imunização da vacina que foi feita aqui no Instituto Butantan. Não dá mais, pessoal. Já chegou a hora desses médicos se posicionarem, porque hoje já chegou um outro pedido de impeachment, são 61 pedidos, e o Maia já passou da hora de acordar para a vida e analisar isso. Os advogados se posicionaram, os professores se posicionaram, intelectuais se posicionaram, partidos políticos se posicionaram. Esse último pedido foram de todos os partidos de oposição. Então está na hora dos médicos se posicionarem também, assim como fizeram com o governo Dilma. Ou eles vão ficar agora com esse discursinho de eu não posso fazer posicionamento político, não, a saúde é isenta, mas na hora de fazer, em governos anteriores fizeram. A medicina tem profundos posicionamentos políticos bem reacionários. Essa é a verdade. Vocês estão vendo que há uma nítida posicionamento de Bolsonaro para atrapalhar a vacina Coronavac aqui em São Paulo para ser distribuída para o Brasil. Um outro fato interessante que vocês precisam saber é: aonde está o avião específico da FAB que era para transportar essas vacinas? Foi cobrado pelo parte do secretário de saúde para que fizessem e transportassem essas vacinas, caso fosse de outros países. Aonde está? O avião simplesmente não está aqui no Brasil e foi fazer treinamento militar lá nos Estados Unidos, no governo Trump. Agora me perguntem, qual é o objetivo de um avião sair daqui e ir para os Estados Unidos fazer treinamento militar? Está na cara que eles estão agindo de forma para boicotar e atrapalhar a gestão Dória nesse sentido. Não tem como, pessoal, segurar um cara desse na presidência. Ele está atuando de forma sistemática para a implementação do caos, para a destruição da sociedade e para os melhores sobreviverem. É nítido o absurdo que ele está fazendo. Desde o começo do ano tentou-se fazer intervenções no Conselho Federal de Medicina. Desde o começo do ano atrapalhou a gestão do ministro da Saúde anterior, o Taishi, que ficou pouco tempo e já saiu, e do Mandetta também, que já saiu. Então esse cara ele está atuando de maneira sistemática para a destruição dos ministérios. O Ministério da Saúde não existe, única e simplesmente. O Ministério da Educação também não existe, única e simplesmente. Vejam agora, no Ministério da Educação, o que tem lá? Vejam agora no Ministério da Saúde o que tem.
Uma coisa é você ver um cara de botequim conversando e falando besteira. Outra coisa é você ver uma autoridade pública responsável pela população falar um monte de groselha, um monte de besteira, um monte de merda por aí. Já há elementos mais do que suficientes para o impeachment desse cara. Pessoas, vocês precisam acordar para a vida, porque o que está em jogo aqui não é nem mais uma questão de direita, de esquerda. A questão são vidas humanas. Tem pessoas em Manaus morrendo sufocadas por falta de ar, por irresponsabilidade dessas autoridades públicas. E agora, Carlos Bolsonaro e Bolsonaro dizem que a culpa é única e exclusivamente de Manaus porque não se programou? Não, porque lá em Manaus o cara que está governando é a mesma linhagem dele. Então eles são um só. É preciso já pensar sobre as ações que estão ocorrendo, sobre essa forma sistemática de destruição, essa forma sistemática de violência, essa forma sistemática de darwinismo social, ou seja, o mais forte sobrevive. Se você tem dinheiro e correr atrás de hospital privado, muito bem, parabéns para você. Se você não tem, depende do organismo público, problema seu. É mais ou menos isso como eles pensam. Fora isso que eles atuam de maneira sistemática para a destruição dos serviços essenciais públicos. Atuam de forma sistemática para a destruição da educação, atuam de forma sistemática para a destruição da saúde que já está destruída, atuam de forma sistemática para a destruição dos direitos humanos. Já disse, existe uma lista de e-mails que a gente vai colocar aqui no canal para vocês irem atrás e cobrarem essas autoridades públicas para fazer o impeachment. Nunca um presidente na história da República recebeu 61 pedidos de várias alas políticas, alas coletivas, oposição, campos jurídicos do direito, só faltou da medicina, que essa galera que deveria se posicionar e não se posiciona até o momento. Até quando vocês vão ficar esperando se posicionar? Até quando vocês vão ficar com esse discursinho, essa balela de dizer que não dá para fazer política? Dá sim. É preciso se posicionar, porque o que está em jogo agora não é questão política, são vidas humanas. Bolsonaro é o vírus por excelência. Ele é o bolsovírus, ele atua para a destruição das vidas humanas. Não é possível tolerar uma situação dessa. Um cara que está atuando de forma sistemática para roubar a vacina de São Paulo, na verdade é essa, porque eles não têm um plano de imunização, eles querem que São Paulo envie a vacina. Como que você vai enviar a vacina para um ministério totalmente destruído que não tem plano nenhum? E se a vacina some? Não é possível confiar nesses caras. Eles festejam quando as pessoas furam lockdown. Eles festejam quando os comércios são abertos. Eles festejam quando há aglomeração. É aquilo que eu já disse para vocês. É a invasão vertical dos bárbaros. Esses caras atuam contra o saber. Eles atuam de forma violenta. Eles atuam pela burrice. E eles atuam de forma sistemática, colocando o conhecimento errado como se fosse verdadeiro. Não tem como tolerar esse tipo de situação. O Ministério da Saúde está destruído. O cara não sabe nem aonde é hemisfério norte, hemisfério sul, e quer fazer um plano de imunização nacional. Não há plano de imunização nacional. É isso que vocês têm que entender. Não tem plano. Não tem vacina. E eles estão burocratizando o processo para vacinar a população. Então é necessário fazer o quê? Todo mundo ir para as ruas, protestar e para retirar esse cara e fazer a força do impeachment ir para frente. Essa situação está insustentável. Trump e Bolsonaro são aqueles caras que atuam de forma caótica para salvar a própria pele. Porque o que está em jogo agora em relação a ele não é o seu grupo político, é ele mesmo. Porque se ele sair de lá da presidência, ele sabe que ele vai sofrer um processo internacional pelo Tribunal de Haia e vai sair de lá preso para cadeia. É preciso que vocês parem e pensem sobre isso. Pense nas ações sistemáticas que ele fez para atrapalhar
o comércio, para atrapalhar o isolamento social, para atrapalhar o plano da vacina agora. O Ministério da Saúde não tem plano de vacina. É isso que vocês têm que entender. Pare e pense sobre isso. Analise a situação. Eles atuam de forma para implementar o caos. Pense sobre isso. Não os livros aqui que a gente escreveu no canal. Mande e-mail pra gente, leiam Arquitetura do Golpe, Ódio à Política, Ódio ao Pensar, que aí vocês vão ter uma visão mais ampla, teórica, filosófica sobre a maneira como esses caras atuam. É isso. Até mais.